Ok, então vamos dar início à nossa segunda palestra, a segunda palestra da nossa programação. A minha participação ela envolverá duas palestras. A primeira palestra que eu estarei entregando hoje será sobre uma breve biografia de Jacob Arminius. A outra palestra, que será amanhã, eu estarei falando das controvérsias em que se envolveu Arminius, né? Então, que vai ser o desdobramento, inclusive, dessa de hoje. Então, a primeira parte hoje, nós teremos uma visão, já apresentando um esboço do que eu falarei, uma visão geral do contexto histórico, político, religioso, e fazendo um recorte, um afunilamento mais especificamente a pessoa, vida, a formação acadêmica e também algumas questões de convicção e mudança em Arminius. Bom, é importante nós lembrarmos que o que nós conhecemos hoje como Países Baixos começa a se configurar em meados do século XV, quando se forma uma unidade política, e essas eram formadas pelas províncias da Holanda, Bélgica e Luxemburgo, abrangendo uma totalidade de cerca de 17 províncias. Então, você tem ali os Países Baixos. Nesse período, a Holanda, especificamente a Holanda, os Países Baixos eles eram governados pela Espanha, né? E nesse momento, nesse período, a casa dos Habsburg que dominava aquela região. Bom, a administração ela acontecia sob o domínio de Carlos V, lembrando que Carlos V é aquele imperador, aquele regente que ele se torna então Carlos V na véspera do edito de Worms, da dieta de Worms, né? Lembra da dieta de Worms, que foi o último momento de julgamento de Lutero, né? Na cidade de Worms, na Alemanha. Então foi esse Carlos V que ele domina toda essa região, que lidera todo esse processo de guerra contra os protestantes e muito mais aos calvinistas, e também oprime e persegue os protestantes. E quando eu falo protestantes, porque naquela região dos Países Baixos você tinham luteranos, anabatistas e também calvinistas. Então eles eram perseguidos por Carlos V. Quando Carlos V ele morre, o reino dele é dividido. Então você tem a Espanha e os Países Baixos sendo regidos por Filipe II, filho de Carlos V. Esse camarada ele não tem uma liderança forte, inclusive ele tem sérios problemas com a regência dele. Ele mora durante todo o período em que ele governa a região dos Países Baixos. O mais próximo seria na cidade da capital de Bruxelas até 1559, e depois, por causa da resistência, por causa das ameaças e do próprio risco de vida, ele resolve mudar para a Espanha, e da Espanha ele governa os Países Baixos. Ele não sabia a língua nativa do holandês, ele sabia apenas espanhol, e isso aumentava cada vez mais a inimizade, não só o fato de ele ser católico, de manter a mesma política de opressão, de perseguição, de inimizade, de hostilidade, inclusive determinando que a Inquisição jesuíta perseguisse os calvinistas dos Países Baixos, fazendo com que houvesse maior ojeriza, maior desprezo contra não somente o reinado espanhol sobre os Países Baixos, mas também do catolicismo que era imposto sobre os Países Baixos. Isso aí nos leva a entender e compreender um pouco por que os Países Baixos, então, eles tiveram uma inclinação anticatólica e anti-hispânica, favorecendo então o nacionalismo, que também era um movimento crescente no século XVI, e ao mesmo tempo por predileção do protestantismo. Bom, o calvinismo tem proeminência entre os luteranos e entre a linha teológica luterana e menonita ou anabatista. Mesmo porque vários daqueles que haviam saído da Holanda para estudar em Genebra ou em Heidelberg, onde já havia uma presença forte calvinista, que os luteranos passaram a chamar de criptocalvinismo, né, entre os luteranos, voltaram para a Holanda e levaram consigo
a teologia calvinista. Mas não somente isso, mas a própria confissão belga de Guy de Brès e também o Catecismo de Heidelberg. Esses dois documentos foram influentes, foram também de peso sobre eles. É interessante uma curiosidade histórica, que os nobres holandeses, eles escreveram, aderindo em 1562, aderiram então subscrevendo a confissão belga, e eles, ainda debaixo da regência de Filipe II, eles resolvem se submeter à autoridade, uma tratativa de negociar, né, uma espécie de tratado de paz. Eles mandam então uma declaração assinado pelos nobres holandeses para Filipe II, dizendo que eles se submetiam à regência deles, que eles queriam ter paz, mas que eles subscreviam a confissão belga e o Catecismo de Heidelberg. E nesse documento eles diziam o seguinte, que por causa da sua nova confissão, ou seja, a confissão doutrinária, conforme expressa na confissão belga, eles ofereceriam as costas ao açoite, a língua à faca, a boca à mordaça e o corpo ao fogo, sabendo bem que aqueles que seguem a Cristo devem carregar a cruz e negar a si mesmo. Então, você vê que são palavras fortes de quem realmente estava comprometido com a teologia calvinista, e que, apesar de politicamente aceitar, ou poderiam aceitar a regência de Filipe II, mas eles não negociariam a fé deles. O que acontece em reação a isso aí, é que Filipe II, ele decide então erradicar de vez toda a presença protestante da Holanda. Isso foi um tiro no pé, né? Isso foi um tiro no pé, porque embora ele percebe que os holandeses não estariam, pelo menos os nobres e aqueles que governavam as províncias, não estariam dispostos a voltar ao catolicismo enquanto religião, mas havia pelo menos uma expectativa de politicamente haver uma boa relação, uma diplomacia. Filipe II então ele decide erradicar o protestantismo e a coisa piora. Bom, o Catecismo de Heidelberg ele foi traduzido por Petrus Datenus para o holandês em 1563, e ele não somente fez isso, mas ele também traduziu 150 salmos metrificados do Saltério Genebrino para o holandês. E isso, então agora, os holandeses eram doutrinados pela catequese, pela instrução didática, também se adotou a prática da pregação do Catecismo de Heidelberg dominicalmente, mas também agora os holandeses passavam a cantar a doutrina bíblica teologicamente calvinista, né? Então isso fortalece mais ainda a identidade deles, de modo que o documento confessional, ou seja, o Catecismo de Heidelberg, teve expressiva aceitação pela Igreja Nacional. A Igreja da Holanda agora, ela oficialmente é decidida através das províncias tornar-se uma igreja calvinista, a partir desses dois documentos, o Catecismo de Heidelberg e a Confissão Belga. Uma observação que é importante fazermos aqui, porque essa observação a gente tem que manter ela em mente até o final da história, né? Desse período, inclusive pegando o Sino de Dort. O fato de uma província ela tornar-se reformada, isso era por decisão conciliar e por decreto. Não significava que o pastor da igreja ou que a própria igreja estava assumindo por convicção. Tanto é que, por exemplo, eu lembro de ter lido em alguns dos textos, né, que em uma das igrejas foi-se decidido um acordo de concórdia, em que, embora a igreja, o pároco, né, o pastor da igreja, ele era um padre, que agora a igreja, tornando-se uma igreja reformada, ele passava a ser um pastor reformado. Mas observe bem, foi uma conversão apenas institucional. Ele continuava crendo nos santos, no semipelagianismo católico, ele continuava crendo na submissão papal e assim por diante. As imagens continuavam na igreja, a missa ainda era celebrada. E aí os protestantes, por convicção, inclusive isso foi uma decisão daquela província, eu não lembro qual, determinou que as imagens não fossem retiradas nem quebradas,
e que fosse realizado cultos separados. Então observe bem que a coisa não foi assim tão bruta em toda a Holanda simultaneamente. Houve de fato algumas províncias como Enden, que a reforma protestante, calvinismo chega forte, chega mudando e a convicção acontece de dentro para fora. E houve também províncias em que a mudança foi imposta por decisão de província, de quem governava, ou pelo sínodo daquela região, independentemente se as igrejas e os clérigos, os líderes, os pastores concordavam, criam ou não, estava se decidindo ser uma igreja reformada, e isso de forma progressiva inclusive, não foi uma decisão completa. Por exemplo, você tem o Sínodo de Antuérpia, 1566, Wesel, 1568, Enden, 1571, Dort, 1578, Raia, 1586 e assim por diante. Então a reforma estava se espalhando na Holanda, esses documentos estavam sendo aceitos, praticados, pregados, instruídos e assim por diante. O que vai acontecer a partir daí é que em 1566, uma frustrada tentativa de pacificação na perseguição, ou seja, de Filipe II em tentar impor o seu poder sobre os Países Baixos, é que você tem ele promovendo o conselho de Antônio Penurre de Granvelle como arcebispo de Maniles, e ele inclusive determinou que a Inquisição promovesse o extermínio de qualquer um que se opusesse à doutrina da Igreja Católica Romana, e isso em 1566. Isso irrompeu obviamente na morte, de nobres, na morte de cerca de 18.600 pessoas. Dentre esses morreram a mãe e os irmãos de Armínios. E Armínios não morreu porque, como ele não conheceu o pai dele morreu quando ele ainda era um infante, era um bebê. Ele foi criado por outra pessoa, e quando então o chamado massacre de Ootvader, quando a Inquisição espanhola chegou naquela cidade e matou cerca de 18 mil, não somente aquela cidade, mas de outros lugares também, 18.600 pessoas, a família de Armínios foi totalmente destruída. O que impede a continuidade dessa instituição são os chamados os mendigos do mar, que de início, esses mendigos do mar, eles exercem uma influência política e econômica muito forte, porque eles são responsáveis de, em primeiro lugar, serem os navegantes que promovem a economia, mas eles vão se tornar também, alguns dentre eles, nobres, pessoas de poder aquisitivo. São eles que posteriormente, depois no final do século XVI e século XVII, eles vão organizar a Companhia das Índias. São eles que vão organizar as navegações, inclusive vindo para o Brasil, Então esses camaradas que lá no início ainda eram um grupo pequeno em processo de organização, que também levavam a marinha para a guerra, eles vão dar o apoio necessário e vão impedir que o massacre continuasse por parte de Filipe II. Bom, vamos dar um pulo a mais aqui. Então nós temos aqui uma informação que toca Armínios. Ele tem a sua família toda morta, ele se torna órfão. Nós vamos voltar nisso daqui a pouco. O que vai acontecer a partir daí, resumindo a conversa, para a gente poder ganhar tempo e partir para Armínios, é que a hostilidade dos Países Baixos em relação aos espanhóis, e em especial a regência de Filipe II, ela agora se torna irreversível. Eles se tornam realmente inimigos declarados e sem qualquer possibilidade de que a Espanha ou que Filipe II pudesse retomar aquela região. Então você tem desde os comerciantes, você tem desde os navegantes, você tem os nobres, você tem os religiosos, você tem os universitários, você tem os comerciantes, você tem os camponeses ou campesinos,
todos se voltando contra a Igreja Católica. Mesmo aqueles que não eram a favor da religião protestante, quer luterana, anabatista ou calvinista, eles estavam se tornando oponentes ou críticos da Igreja Católica. E consequentemente também dos espanhóis, até mesmo por causa da influência do nacionalismo. Bom, é nesse contexto que você então tem o surgimento de Armínios. Armínios, ele nasce em 1559 e ele morre dia 19 de outubro de 1609, hoje completando 409 anos da morte de Armínios. Então hoje completa, como nós não somos arminianos, ninguém vai fazer um minuto de silêncio, né? Tá? Então a gente deixa quieto esse negócio para outro momento. Mas ele então tem todo esse período, e Armínios, ele foi um cara que teve muitos privilégios, apesar de, a gente pode dizer, como um bom calvinista, né, que a boa mão do Senhor esteve protegendo, sustentando ele, preparando para que ele pudesse ser um bom herege, né? Então Armínios, ele teve sua família morta, como eu já disse, em 1575, no massacre de Oldvater. O pai dele morreu um pouco depois, ou melhor, um pouco antes. Ele não conheceu o pai, e quando o pai morre, ele já é colocado como ele é colocado como pupilo de Theodore Aemilius, ou Teodoro Emílio, né? Esse Teodoro Emílio, ele era um pastor reformado, mas dentro daquele molde. Era um pastor reformado de uma igreja que havia se tornado reformada por decreto, e não necessariamente por convicção, mesmo porque ele ainda continuava com a mentalidade católica. Ele era semi-pelagiano, e foi esse camarada que deu orientação, instrução, educação, não somente como pessoa, mas nas primeiras letras da formação de vida de Armínios. Então você tem um primeiro momento da vida de Armínios, sendo instruído por um pastor reformado, mas que na verdade era um padre de origem católica, semi-pelagiana, e que vai dar instrução para ele. Interessante porque W. Stephen Gunther, ele tem uma observação que ele faz, e olha só como é que ele coloca: após a morte do seu pai, Armínio foi levado e cuidado por um padre local. Observem que o próprio Gunther, que é um arminiano clássico, ele nem se refere a Emílio como sendo um pastor reformado, mas a um padre local chamado Teodoro Emílio. O único relato histórico desse cuidado e das memórias do amigo é do amigo íntimo de Armínio, Petrus Bertius, que provavelmente recordou aquilo que Armínio havia passado pessoalmente, ele relatado. Indubitavelmente uma mescla de fato e a ficção piedosa, digna de um tributo fúnebre de um prezado amigo. Ele diz o seguinte a respeito desse Teodoro Emílio: o seu nome era Teodoro Emílio, e em razão de sua singular erudição e santidade, sua memória é até hoje estimada pelos vivos com grande veneração. Encontrando o jovem Armínio desprovido de pai, este excelente clérigo se incumbiu de sua educação, e assim que na tenra idade ele foi tido como capaz de receber os fundamentos do aprendizado, ele o instruiu cuidadosamente nos princípios da língua grega e latina, e sua mente foi imbuída com os princípios da religião e da virtude. Então é importante nós lembrarmos que a formação inicial de Armínios se dá pela vertente católica romana, em outras palavras, teologicamente semi-pelagiana. Essa é a formação original dele, essa é a formação inicial dele, né? Bom, a partir daí, quando em 1575 Teodoro Emílius morre, pouco antes de morrer, ele matricula Armínios na escola de São Jerônimo, que naquela época ainda era uma das escolas católicas romanas dentro dos Países Baixos.
Era uma escola que era de tradição da chamada do Irmãos da Vida Comum. Tem um livro muito conhecido, inclusive publicado por várias editoras aqui no Brasil, chamado Imitação de Cristo, Thomas Kemp. Alguém já leu esse livro? Né? Então, esse livro é um livro dessa tradição romanista, de monges, chamado Irmãos da Vida Comum. E foi essa a segunda formação acadêmica agora que Arminius ele recebe. Nesse período é interessante porque ele faz amizade com duas pessoas que vão ser pessoas que vão acompanhá-lo e que mesmo após a morte dele ainda vão ser pessoas influentes. Uma é Petrus Bertius, que foi o seu quase biógrafo, ele registrou muitas das coisas, inclusive o que se pode dizer assim, de primeira biografia, entre aspas, porque foi o discurso fúnebre de Arminius, foi realizado por esse Petrus Bertius, tá? Naquela edição das obras de Arminius, do Nichols, publicado, está esgotada infelizmente, publicada pela Baker Books, no capítulo introdutório, lá você tem esse discurso de Petrus Bertius. A edição publicada, traduzida e publicada pela CPAD no Brasil, infelizmente omitiu esse discurso. Então, quem quiser ler esse discurso tem que ler em inglês, tá? Bom, uma das amizades foi chamado Petrus Bertius, que foi companheiro, amigo, confidente e também primeiro biógrafo, embora não escreveu uma biografia, mas foi um discurso fúnebre, onde se fazia o relato de nascimento, formação, desenvolvimento, atuação, importância, né? Produção e até a morte do indivíduo. Então era um discurso fúnebre. Esse foi preparado por Petrus Bertius, que inclusive serve de roteiro para os pesquisadores. Segundo cara foi o Johannes Wittenberger. Esse camarada aqui, ele tem influência política nas províncias, e ele é um dos arminianos, ou simpatizantes da remonstrância, que mesmo depois de Arminius, ele quem vai coordenar, fazendo a ponte entre políticos e os remonstrantes. Então, essas duas amizades, ele faz na escola de São Jerônimo, quando ele estava entrando na adolescência. Bom, a partir de 1575, a pergunta é, se Theodore Aemilius morreu, quem é que... E ele não tinha família, pai, mãe, né? Para poder, irmãos mais velhos que pudessem pagar seus estudos, como é que ele conseguiu estudar? E nós vamos dar uma breve resumida aqui, só dando datas, eu não vou entrar em muito detalhe, que Arminius ele teve uma excelente educação para aquela época. Por isso que eu falo que a boa mão do Senhor foi favorável a Arminius para fazer dele um bom herege. Ele teve uma excelente formação. Ele teve um professor homeschooling, né? Ele teve depois o privilégio de estudar na sua pré-adolescência, para adolescência, numa escola de importância que foi a São Jerônimo, embora católica. Mas Rodolfo Snellian van Huygen, não sei como é que se pronuncia assim, parente da mãe dele, que era um dos nobres da Holanda, e que era inclusive um dos mercadores, um dos donos de navios, era um homem de muitas posses, que também teve boa formação. Ele estudou na Colônia e estudou também, se eu não me engano, em Heidelberg. E esse camarada, ele tinha não somente uma boa formação acadêmica, mas ele tinha também projeção social, e ele era rico, e ele resolve então, por causa do vínculo parentesco com a mãe de Arminius, ele decide então investir na formação de Arminius. E aí, a partir de 23 de outubro de 1576, Arminius deixa a escola de São Jerônimo e passa a estudar na Universidade de Leiden. 1º de janeiro de 1582, Arminius ele vai para a Academia de Genebra. Depois, em 27 de agosto de 1584, ele vai estudar em Basileia.
E depois, em 1587, ele volta, a 87, 88, ele volta pela segunda vez para estudar em Genebra. Então ele estuda em dois períodos diferentes. E em 1586, ele vai para estudar na Itália, na cidade de Pádua. Bom, só se você ver que as oportunidades dele estar viajando, de ele estar indo para universidades que naquela época já eram universidades de referência, e poder ter os seus estudos custeados por um nobre, que era parente dele, para que ele pudesse dedicar-se tempo integral para o estudo, isso já diz muita coisa da boa formação que ele teve. Tanto é que quando ele retorna para a Holanda, em 1587, já no mês de outubro, ele é recebido na cidade, e em 27 de agosto de 1588, ele é ordenado e ele passa a ser o pastor titular da Grandmünster, ou da igreja principal, da catedral da cidade. Ele é o pastor titular, pastor sênior da cidade. A partir daí, ele começa em 6 de novembro de 1588 a mostrar as suas convicções pessoais. Só uma observação. De 1586 a de 1586 a 1590, nesse período, Arminius ele demonstra a mudança que havia acontecido na vida dele. Esse Steph Gunther, ele observa o seguinte: quando ele vai para Pádua, na Itália, no verão de 1586, e observe bem, esse é o último período acadêmico dele, 1586, Pádua, Itália. Desse lugar ele volta, e 1 ano e meio depois ele é ordenado pastor na Grandmünster, na catedral de Amsterdã. Entre 86 e 1590 acontecem mudanças na cabeça de Arminius. E aqui você tem um arminiano clássico apontando para isso. Ele diz o seguinte: seu retorno da Itália foi através de um retorno para Genebra, mas Arminius estava dando adeus à Suíça. F.J. Loss é da opinião de que o período na Itália foi um desastre, e ele também está convencido de que Arminius realmente já não era mais um verdadeiro calvinista, quando assumiu o pastorado em Amsterdã. Então você tem uma observação feita de que no último período de estudo de Arminius, quando ele vai para a região de Pádua, na Itália, lembre bem, quem gosta um pouco da história do pensamento, onde foi que começou, floresceu e teve um grande impacto o humanismo? Embora você possa dizer, Erasmo de Roterdã era o príncipe dos humanistas. Sim, Holanda. Não. O humanismo, ele floresce, desenvolve na Itália, a começar em Florença. Mas Pádua também era um grande centro humanista, onde o catolicismo era muito criticado, mas o humanismo, a ideia da autonomia do ser humano, do ser humano como a medida de todas as coisas, era muito forte naquela região. Quando ele volta agora diferente. E 1 ano e meio depois ele é ordenado pastor. E quase 2 anos depois, ele começa que é conhecido como suas preleções em Romanos. Ele faz então análise em Romanos 7, 8 e 9. Nessa análise, ele então demonstra mudança de pensamento. Ele demonstra não concordar com a interpretação tradicional dos reformados, e ele passa então a discutir e a fazer uma nova interpretação. Ele escreve inclusive um texto chamado da verdadeira
do verdadeiro e genuíno sentido do capítulo 7 da Epístola de Romanos, né? Que primeiramente foi publicado pós-morte, né? Esse texto aqui só foi publicado depois que ele morreu, em 1612, e ele explica que o eu, lá de Romanos 7, né? Não é de uma pessoa regenerada, nem alguém que não fosse completamente não regenerado, mas de alguém que através da obra do Espírito Santo, vindo debaixo da lei, e que estaria num processo de regeneração. Então observe bem, ele vai dizer que essa pessoa de Romanos 7, o eu lá, que Paulo menciona, não era de alguém regenerado que lutava contra o seu pecado, mas também não era de alguém que não era regenerado, abandonado no pecado, mas de alguém que estava sendo trabalhado pelo Espírito Santo sob a influência da lei, sendo perturbado da lei, e que o Espírito Santo estaria então regenerando. Essa regeneração seria um processo. Só duas observações. Embora esse assunto é um pouquinho mais complicado, regeneração não é um processo, regeneração é um ato. Conversão é um processo. Então, parece que há um pouquinho de confusão aqui, né? Mas Arminius ele vai dizer que o eu ali era de alguém que estaria, usando já uma linguagem arminiana, né? Sob graça preveniente, em que poderia ser resistida, sob a iluminação e ação do Espírito Santo, em confrontá-lo com a lei, e esse indivíduo estaria num processo gradativo, se convertendo ou sendo regenerado, melhor, sendo regenerado. Essa era a interpretação dele. Um dos membros e nobres da igreja de Amsterdã, e membro do conselho, inclusive o consistório, chamado Plancius, ele levanta e diz: isso é heresia. Heresia esse negócio que você está falando, porque o Espírito Santo ele não pode ser resistido, a obra é soberana, é resultado da conversão, aquilo que foi predestinado, e aí a coisa começa, eu vou parar por aqui porque as controvérsias vão ser a partir de amanhã, né? Mas o fato é que agora Arminius começa a ser exposto o pensamento dele. Esse autor, William Dan Bohr, escreveu um livro em holandês, foi publicado em inglês. Eu tenho a edição em inglês, o holandês eu deixo para o pastor Abra, né? Mas como está em inglês, aí a gente tem mais acesso, né? O duplo amor de Deus, a teologia de Jacob Arminius, é considerada atualmente uma das melhores análises do pensamento teológico de Arminius, esse livro aqui. Ele vai dizer o seguinte: muito provavelmente, por volta de 1590, então observa bem, o Stephen Gunther, ele diz que quando Arminius volta de Pádua, na Itália, 1586, ele já não era mais convicto do seu calvinismo. Por volta de 1590, Arminius foi solicitado ou convocado por Martinus Lidius, professor de Franeker, para responder a dois pastores de Delphi, Reginaldus Dontclock e Arendt Cornelis, que tinham sido refutados pelas visões de Dirk Kornherz sobre predestinação, e que desprezavam aquela posição de Beza, Teodoro Beza, sobre predestinação. Lembra? Teodoro Beza foi o substituto de Calvino quando Calvino morre. Arminius havia sido aluno de Teodoro Beza. E agora ele é convidado por Martinus Lidius para refutar dois pastores reformados que haviam sido influenciados por Kornherz e que desprezavam a interpretação de predestinação de uma versão supralapsariana de Teodoro Beza. E ele é considerado agora o homem, o grande campeão da ortodoxia calvinista holandesa, e para fazer esse trabalho. Bom, o detalhe é que este detalhe
segue-nos. Podemos então concluir que foi por volta de 1590 que Arminius começou a duvidar do correto ponto de vista de predestinação de Teodoro Beza. Então, William Dunbar, ele propõe que foi no confronto com os dois pastores discípulos de Kornhert, enquanto que o Stephen Gunther pressupõe que as bases, os fundamentos de convicção de Arminius já estavam ruindo, já estavam se tornando frágeis desde o retorno dele da cidade de Pádua, na Itália. Bom, as duas teses, elas não são excludentes, elas não são antagônicas. Nós podemos dizer que sim, na formação dele, ele teve as suas convicções abaladas ou prejudicadas dentro do processo de formação, e agora no teste do fogo, da apologética, do confronto, da defesa que ele deveria promover em prol do calvinismo, ele se vê inseguro daquilo que ele cria, e questionando inclusive aquilo que ele havia aprendido de Teodoro Beza. Bom, o debate acontece e o resultado é desastroso. A partir dali, Arminius ele começa a reformular, a repensar a sua teologia. Ele começa então a reinterpretar o seu sistema de pensamento. Existem alguns artigos disponíveis sobre a metodologia teológica de Arminius, e é interessante como que, nesse aspecto que na teologia chama de introdução à teologia, ou prolegômena, né? A teologia, Arminius ele realmente sofre mudanças, e essas mudanças elas prejudicam todo o seu desenvolvimento teológico. Como que isso torna-se evidente, né? Como que Arminius atrai a atenção? Primeiro, a partir do púlpito da igreja de Amsterdã. O consistório, parte dos nobres, se opõe ao pastorado dele. Ele é demitido lá do pastorado. Só que, logo em seguida, ele é convidado, em 1603, ele é convidado para ser professor de teologia na Universidade de Leiden. Não só por causa da sua boa formação, mas obviamente ele também demonstrava ser um cara muito inteligente, mas também por causa da influência política que aquele parente que custeou seus estudos também exercia, porque ele já havia lecionado lógica. Inclusive foi ele quem influenciou Arminius na lógica, ou no método, numa nova metodologia de lógica, que na época era novidade, de Pierre de la Ramée, conhecido pelo pessoal de Petrus Ramos, ou Pedro Ramo, né? Que inclusive no Brasil está começando agora o pessoal a estudar sobre essa vertente. Mas o detalhe é que ele acabou chegando na universidade. Na universidade ele vai ter o confronto com Francis Gomarus. E aí nós vamos deixar a nossa segunda parte das controvérsias de Arminius para amanhã. Bom, dentre todas as situações que nós vemos até agora, algumas conclusões que nós podemos tirar Arminius, existem hoje duas linhas de historiadores. Existe a linha tradicional ou clássica, né, que vai dizer que Arminius ele foi, embora ele teve uma primeira formação semi-pelagiana, católica, mas depois ele recebeu boa formação acadêmica reformada, calvinista. Durante algum tempo ele esboçou, ele concordou, ele creu, não se sabe com que profundidade, mas ele creu na fé reformada, no calvinismo. A partir do momento em que ele esteve em Pádua, na Itália, as suas convicções foram abaladas. Depois, com o confronto com os discípulos de Kornhert, ele então abandonou pelo menos aquela visão coerente, completa do calvinismo, fazendo uma adaptação.
É verdade que ele queria defender um calvinismo, né? Arminius, de certa forma, ele se via como reformado, como calvinista. Embora ele sabia que não era um calvinismo coerente. Na sua obra, a obra mais importante dele é chamada de Declarações de Sentimentos. Nessa obra, várias vezes ele diz: eu nunca escrevi e nunca ensinei nada contrário à Confissão Belga e ao Catecismo de Heidelberg. Ele diz isso algumas vezes. Só que é estranho, porque é estranho você ler isso nesse documento, e ao mesmo tempo, nos debates contra Francis Junius, as críticas dele à doutrina da predestinação de William Parkins, e outros textos das obras dele, que você pode ler nas obras dele, ele ensinando doutrinas que são contrárias ao calvinismo do Catecismo de Heidelberg e da Confissão Belga. Se fosse alguém mal formado, a gente poderia dizer assim: ele não entendeu e era alguém que tinha certa limitação acadêmica ou intelectual. O que não dá para se dizer de Arminius, porque limitação intelectual ele não tinha. Má formação acadêmica não era o caso dele. Aí é por isso que o pastor Abraham mencionou, é uma questão de chegarmos à conclusão se havia ou não um problema de honestidade acadêmica, intelectual, em ele dizer que ele não havia agido, nem ensinado, nem escrito nada contrário a esses dois documentos, enquanto que a prática, a escrita e o ensino dele eram contrários a pontos doutrinários basilares desses dois documentos. Então, são pontos que nós precisamos considerar, e eu vou deixar para trabalhar isso um pouco mais amanhã. Então você tem uma linha de escola que diz isso. Arminius, ele sofreu mudança de opinião, e ele não somente passou por mudança de opinião, mas ele fez adaptações, redefinições teológicas, criando o seu próprio método e a sua própria escola de teologia. Obviamente, conforme bem observou o pastor Abraham, os remonstrantes, os discípulos dele foram além dele, distorceram mais do que ele, inclusive de coisas que eu deduzo, penso eu, que se ele estivesse vivo ele não concordaria com os seus discípulos. Por exemplo, Arminius não cria na perda de salvação, né? Enquanto que os discípulos dele defendiam. Arminius ainda cria na teologia do pacto, já sofrendo algumas modificações, obviamente, mas os discípulos dele, uma das primeiras coisas que eles já romperam foi com a teologia do pacto. Então houve mudanças significativas já na primeira geração, tá? Dos remonstrantes. A outra abordagem histórica biográfica, né, do pensamento de Arminius, começa com um cara chamado Carl Banks, né? O livro dele já está em português pela editora Reflexão, chama Arminius, nome da obra, um estudo da reforma holandesa, né? Se não me engano é o subtítulo, e esse é um livro grande também, ele é mais ou menos desse tamanho aqui, é por essa mesma editora inclusive, que tem publicado alguns livros dos arminianos clássicos. O pastor Abraham fez menção, costuma se categorizar como arminianismo evangélico ou arminianismo wesleyano, né? Que é inclusive o arminianismo que foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos esparramou para o mundo, e é o arminianismo massificado que a gente tem no Brasil, que é um arminianismo mais dado ao pragmatismo, não teórico, não sistemático, não formulado doutrinariamente, né? Esse é o arminianismo evangélico, diferente do arminianismo clássico. Então você tem um ressurgimento, eu vou falar avivamento, porque o avivamento é uma palavra virtuosa, né? Mas um ressurgimento do arminianismo clássico recentemente, tá? Isso começa na década de 60 na Holanda, a partir de uma conferência, e
vários teólogos de lá para cá têm procurado ler, estudar, produzir, escrever artigos, livros, fazer conferências, e está havendo um ressurgimento e crescente do arminianismo clássico, que é o arminianismo remonstrante, com pesquisas ad fontes em Jacobus Arminius. Esse arminianismo é um pouco mais acadêmico e voltado à metodologia escolástica, tá? Bom, esse é o detalhe. Qual é a interpretação que estes neo-arminianos clássicos, né, ou os novos arminianos clássicos, têm proposto? Eles vão dizer o seguinte: Arminius, a Holanda, quando Arminius surge, já havia uma religião cristã, e que não era necessariamente católica, romana, mas havia uma religião cristã lá. Arminius, ele descende dessa antiga tradição cristã, e o calvinismo era apenas uma religião intrusa na cultura holandesa. O que Arminius fez foi, embora ser instruído e treinado durante um período no calvinismo, por causa das universidades onde ele estudou, mas ele sempre manteve as suas convicções originais. Então ele nunca, de forma desonesta, disse ser calvinista e depois mudou de opinião. Ele apenas aprendeu com o calvinismo, refinou, aperfeiçoou a religião que ele havia recebido e propôs uma nova interpretação da doutrina da predestinação. Essa é a proposta que o pessoal neo-arminiana clássica, iniciada lá com a escola de Carl Banks, né, hoje Stephen Gunther e vários outros estudiosos têm proposto. Então você tem essas duas linhas de interpretação. Ok, deixa eu dar uma boa notícia. Esse livro aqui, Crise nas Igrejas Reformadas, Ensaios em Comemoração ao Grande Sínodo de Dort, de 1618 a 1619, editado por Peter e de Jong, né? Esse livro aqui, a boa notícia é que agora, nos próximos 15, 20 dias, sei lá, a editora Cultura Cristã estará publicando em português, tá? Eu já falei para o pastor Luiz, falei, olha, incentive a todos os pastores oficiais das igrejas reformadas da IRB a adquirir esse livro. Depois, se os irmãos querem dar uma olhadinha no índice dele, nos apêndices, é um livro fantástico, excelente, para quem quer ter uma introdução de estudo ao Sínodo de Dort. É uma pena que a editora Cultura Cristã não publicou esse livro antes de nós realizarmos essa conferência hoje, né? Hoje e amanhã, porque daí já teríamos como disponibilizar para os irmãos. Mas nos próximos 20 dias, a previsão é agora em novembro, esse livro já estará disponível pela editora Cultura Cristã. E não estou fazendo propaganda para ganhar nada, né? Estou só por amor do estudo e de tornar acessível os irmãos, comunicando que vale a pena. Esse é um livro que realmente vale a pena comprar, tá? Amanhã eu estarei abordando então sobre as controvérsias de Arminius.